Então, como está todo mundo falando sobre eleições, né, no Brasil e no mundo, a gente decidiu trazer esse assunto aqui para o canal, explicando um pouco como funciona o sistema político alemão e as eleições no nível federal. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje no centro de Berlim, para mostrar para vocês o distrito onde tem os prédios do governo aqui na cidade, né? E a gente vai conversar com vocês então sobre os três poderes, mostrar os prédios e onde as pessoas trabalham por aqui, no centro da capital da Alemanha. A Bundesrepublik Deutschland, a República Federal da Alemanha, é uma democracia parlamentar e o seu chefe de Estado, desde 2017, é o Frank-Walter Steinmeier, o presidente alemão pelo partido SPD. Desde o estabelecimento da Constituição de 1949, o presidente alemão ele não tem tantos poderes, ele tem um caráter um pouco mais cerimonial, né? Por exemplo, ele está sempre recebendo os outros chefes de Estado. Mas ele também tem os chamados poderes reserva, que ele pode, por exemplo, dissolver o Bundestag se não houver uma maioria, né? Para então encadear novas eleições e também vetar leis. E sua residência oficial é aqui no Palácio de Bellevue. E o segundo na ordem de procedência é o presidente do Deutsche Bundestag, que desde 2017 é o Wolfgang Schäuble, né, que é do CDU, do partido CDU. Então o que ele faz basicamente é presidir as sessões do parlamento e colocar a ordem na casa, né? Ele que dá literalmente a ordem das falas, né, quem fala quando, e é ele que vai manter o foco das discussões do parlamento. E ele também é capaz de colocar os parlamentares de castigo caso eles causem algum tipo de briga ou treta ou algum problema dentro das sessões oficiais do parlamento, né? O que significa que o ser humano, mesmo adulto, mesmo político e tal, precisa sempre de uma tia da creche para tomar conta, né? Em terceiro, na ordem de procedência, temos o cargo mais notório mundialmente, né, que é a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que ela desde 2005 representa a Alemanha pelo partido CDU. Ela possui a autoridade executiva e determina os gabinetes federais e seus ministérios aqui mesmo na chancelaria. A chancelaria é responsável por todas as políticas governamentais e também por criar as diretrizes do governo. Os ministérios, por exemplo, eles são, né, bem livres entre eles, porém, eles devem seguir todas as diretrizes. Uma coisa que é bem diferente na política daqui da Alemanha comparando com o Brasil, né, que a gente pessoalmente acha um pouco curioso sendo brasileiro, é que aqui todos esses cargos mais poderosos não são escolhidos diretamente pelo povo, né? O voto não é direto no presidente, como é no Brasil e tudo mais, mas é óbvio que o povo ele tem uma forma de dizer quem eles querem que esteja no poder máximo do governo, quando eles votam para as pessoas que vão fazer parte do Bundestag. Então aqui na Alemanha a gente tem o Bundestag e o Bundesrat, e eles são os corpos legislativos, né? Eles fazem parte do legislativo da Alemanha, e o Bundestag, ele é mais ou menos como se fosse a Câmara de Deputados no Brasil, assim, pra gente tentar traçar um paralelo direto para ser mais fácil de vocês entenderem, né? A cada 4 anos a gente tem eleições aqui e eles preenchem todo o novo corpo de deputados, né? Vamos falar assim. Ele tem um mínimo de 598 assentos, mas o número costuma inflar. Isso acontece porque na hora da votação tu recebe um papel com 2 colunas. Em uma das colunas vai ter todos os candidatos que tu pode votar, né, dos diversos partidos, tu vota no teu preferido, e na outra coluna vai ter todos os partidos também que estão disputando as eleições. E como tu não é necessariamente obrigado a votar num político que é do partido X e depois votar de novo nesse partido, tu pode votar em qualquer um dos partidos, acaba acontecendo uma desproporcionalidade no número, né, de cadeiras disponíveis para os partidos. Então metade do mínimo das cadeiras do Bundestag, que são 299, vão para esses políticos que foram eleitos diretamente. E o resto das cadeiras é distribuído proporcionalmente entre todos os partidos que foram votados nessa segunda coluna. O que acontece é que eles querem seguir a proporção de maneira exata e acaba que às vezes tem que ter cadeiras, assentos extras que já são separados no Bundestag para que todo mundo esteja representado. Por causa disso, o Bundestag atual, na verdade, ele é recordista de número de assentos. Temos aqui atualmente 709 assentos ocupados. O sistema aqui na Alemanha ele é multipartidário, né? Ou seja, tem dezenas de partidos aqui, mas só aqueles partidos que conseguem atingir pelo menos 5% dos votos totais podem ter assentos no parlamento, né? Lá no Bundestag. E isso foi idealizado assim para evitar que partidos muito específicos, né? E talvez até muito extremizados, consigam assentos no parlamento. E atualmente o parlamento aqui, ele é formado da seguinte forma. A gente tem o maior partido de todos, que é o CDU, que é o partido da Merkel, né, um partido de centro-direita, que tem 246 assentos no momento. Logo abaixo a gente tem o centro-esquerda, né, que é o SPD, que tem 152 assentos. Depois a gente já tem a AfD, que é direita ou extrema-direita, dependendo de pra que vocês perguntam, né? Se vocês perguntarem pra mim, é extremo. E são 89 assentos. E a gente tem, então, o FDP depois com 80 assentos. O FDP é o Partido Liberal.
E depois a gente tem o Die Linke, que significa, né, literalmente a esquerda, e tem 69 assentos. Depois a gente tem o Grüne, né, que é o Partido Verde, que é centro-esquerda, e tem 67 assentos no parlamento. E nessa estrutura é muito difícil que um partido só tenha a maioria do Bundestag, né? Porque são tantos, né? Tanta variedade de opiniões aí de pessoas que acaba sendo necessário criar coalizões, né? Coalizões são quando os partidos se unem para formar a maioria dentro do Bundestag. Uma coalizão muito comum é entre o CDU e o SPD, né? Já aconteceu muitas vezes na história aí da Alemanha. Como eles são, né, de lados opostos da esfera política, sempre existem muitos debates, muitas discussões antes de conseguir formar a coalizão. Em 2017, por exemplo, nas últimas eleições, o SPD estava bem disposto de fazer novamente a coalizão com o CDU. Então o que aconteceu é que o CDU tentou criar uma nova coalizão, dessa vez com o FDP e com os Verdes, e a mídia super criativa já colocou o apelido de Coalizão Jamaica, né, por causa das cores que seria dos três partidos juntos, formaria assim como a bandeira da Jamaica. Porém, o FDP como partido liberal e o Verde como centro-esquerda realmente não conseguiram trabalhar juntos, né? Tiveram vários debates, mas os dois partidos não conseguiram fechar a coalizão. Então, o CDU teve que dar o braço a torcer para algumas políticas que a SPD queria muito impor a partir de 2017, e eles conseguiram, então, fechar a coalizão e fechar novamente a maioria do Bundestag. Se você tá gostando desse vídeo, saiba que quem indicou esse assunto aqui foi o nosso querido membro João Barros. Ele falou assim, nossa, vocês perceberam, né, que a gente tá aí, todo mundo falando de eleição, tem eleição no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos, por que vocês não falam de como são as eleições na Alemanha? E a gente levou essa ideia em conta porque ele colocou lá, muito fácil pra gente achar na aba comunidade, diretamente pros membros. Então, se você quer poder também participar de forma bem mais ativa nas nossas pautas, nos nossos próximos vídeos e tudo mais, considere ser um membro aqui do canal Alemanizando. A gente tem várias vantagens. É só clicar aqui embaixo no botãozinho que você vai ver todas as vantagens e todos os valores diferentes. Considere também comprar uma camiseta do canal Alemanizando, que ajuda a gente bastante a continuar produzindo conteúdo. O Bundesrat, que é literalmente o Conselho Federal aqui da Alemanha, é o corpo legislativo que tem os representantes dos 16 estados da Alemanha. E esses membros, eles não são eleitos diretamente pelo povo, eles são delegados pelos estados, né? Ou seja, o estado manda essas pessoas para cá. E a cada 5 anos os estados alemães têm eleições gerais e cada uma dessas eleições vai gerar uma coalizão entre partidos em cada um desses estados. E os representantes do estado, né, para usar essa palavra mais uma vez aqui no Bundesrat, eles representam essas coalizões, né? Então, por exemplo, aqui em Berlim, que Berlim é uma cidade-estado, hoje a coalizão é entre o SPD, o Grün, que é o verde, né, e o Linke, que é literalmente a esquerda. E então os 4 representantes de Berlim no Bundesrat representam esses 3 partidos. E todos esses representantes aqui, eles não votam individualmente, né, eles votam em bloco representando as coisas que os partidos acreditam. O Bundestag e o Bundesrat trabalham juntos, num sistema parecido com um sistema de 2 câmaras, né? Então, como eles comentou, é como se o Bundestag fosse a Câmara de Deputados, e nessa mesma comparação é como se o Bundesrat fosse o Senado, por exemplo. Mas isso são apenas comparações ilustrativas, né? Porque tem várias diferenças, obviamente, né? Estamos expondo aqui entre o sistema político alemão e o brasileiro. Mas então, no final das contas, o Bundestag e o Bundesrat trabalham juntos para a criação e aprovação de leis em nível federal. E uma outra coisa que o Bundestag e o Bundesrat fazem juntos é indicar os membros da Corte Federal aqui da Alemanha, que diferentemente da maior parte dos prédios federais, né, do governo aqui, não ficam em Berlim, na capital. Ficam lá em Karlsruhe, que é uma cidade em Baden-Württemberg, um estado lá no sul da Alemanha. A corte é composta de 2 senados e cada um deles tem 8 membros. O Bundestag e o Bundesrat, cada um, escolhem 4 pessoas em cada uma dessas câmaras. O foco principal deles é o controle judicial e eles têm o poder máximo de declarar legislação como inconstitucional. Todo o trabalho deles é focado na Constituição de 1949, né, que está apresentada aqui atrás de mim, nesses vidros aqui, nesses painéis, e por isso que eles têm um poder muito grande em todas as esferas do governo de poder declarar o que é constitucional ou não. E uma coisa que é necessário explicar, porque é tão importante, é como então se chega no chanceler. Also, guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Então tudo começa pelo presidente da Alemanha. Depois das eleições do Bundestag, tudo é ativado, né? A coalizão que ganhou o maior número de votos aponta um presidente, né, para ser eleito. E os outros partidos que não são parte da coalizão também podem apontar as suas próprias indicações, para depois ser votado pelo Bundestag e também por um corpo eleitoral formado por eleitores de todos os 16 estados da Alemanha. E aí esses eleitores, eles não são pessoas comuns, né? Eles são políticos indicados pelos governos dos estados, né, dos 16 estados aqui da Alemanha, para fazer parte dessa votação. E aí, independente de quantas pessoas tem sentadas lá no parlamento, né, exatamente esse mesmo número
vai ser de pessoas enviadas pelos 16 estados da Alemanha, né? Então, o corpo de eleitores estadual é exatamente o mesmo número de pessoas que estão lá dentro do parlamento. E isso é interessante porque não necessariamente esse corpo de pessoas dos estados vão ser dos mesmos partidos, né? Vai ser a mesma proporção. Porque os números dos estados vão refletir as inclinações políticas de cada um dos estados, né? Então, isso aí faz mais um pouco de sentido para trazer ainda mais, quase como se fosse um voto direto, né? Os estados ficam bem representados e o federal já está representado lá no parlamento. Então, por mais que seja indireto, tem aí várias oportunidades para o povo decidir, de certa forma, né? Indiretamente. Só que como as coalizões elas são bem fortes, né? O que acontece é, por exemplo, em 2017, o Steinmeier ele ganhou com mais de 70% dos votos, né? Porque realmente ele foi indicado por um grupo de partidos muito grande, então acabou sendo, né, decidido desde o início, basicamente. E as coalizões, elas também indicam quem vai ser o próximo chanceler, né? E o interessante é que a coalizão vai apresentar as suas indicações para a chancelaria antes mesmo das eleições do Bundestag. Então, as pessoas que vão votar na composição do Bundestag já sabem quais serão, né, os possíveis representantes da Alemanha nesse sentido. Daí, nesse caso, agora são as pessoas comuns, né? Os cidadãos que estão indo lá votar já sabem, né? Se ele votar naquele partido XYZ lá, o partido vai indicar depois a pessoinha YZ, né? Vai indicar a Elisa para chanceler. Então, como a gente comentou antes, o presidente, que é o mestre de cerimônias, né? Ele vai receber a indicação da coalizão de quem será o próximo chanceler, então ele vai indicar essa pessoa para ser o chanceler. E quando ele indica para o Bundestag então tem que votar para, né, decidir se eles realmente querem essa pessoa como chanceler ou não. E essa votação ela tem algumas particularidades, né? Tem que ser mais específica, então, para a chancelaria. Então, por exemplo, a maioria que é formada dentro do Bundestag tem que ser a maioria de todos os parlamentares que trabalham lá, né? Não apenas de quem está no dia da votação. Então, se, por exemplo, temos 709 parlamentares trabalhando no Bundestag, tem que ser, então, mais de 50% desse número total, né? Então, indiferente de quantas pessoas vão lá votar. Outra diferença, que é uma coisa bem comum no Bundestag, é que o voto para o chanceler é completamente secreto. Então, a pessoa, né, o representante pode ser bem honesto do que ele pensa sobre a pessoa indicada, né, se ele gosta dela ou não, pode votar ali na hora. E se essa pessoa que foi indicada pela coalizão não for eleita inicialmente, os outros grupos políticos têm 14 dias para apresentar novos personagens aí para essa votação, para daí ser votado de novo. E se por acaso, depois de 3 vezes que eles tentarem fazer isso, nenhum candidato tiver mais de 50% dos votos, aí as coisas mudam um pouco e eles vão aceitar quem teve o maior número de votos, independentemente se passou de 50% ou não, né? Então, basicamente, ganha quem teve mais votos. E depois que a gente tiver esse resultado matemático, vamos dizer assim, igual a gente ainda tem uma última parte que é o presidente eleito realmente dizer que aquela pessoa vai ser chanceler a partir daí, né? Isso significa que o presidente pode vetar o chanceler se ele achar que aquela pessoa ali não está adequada. Bem no final das contas, então, o que acontece aqui é que os alemães, né, as pessoas que têm cidadania alemã, vão lá, votam nos parlamentares para encher o Bundestag, e o Bundestag decide todo o resto, né, de formas um pouco mais simples e um pouco mais complicadas. Eles escolhem o presidente e depois, junto com o presidente, eles escolhem o novo chanceler. Então aí está, né, o sistema político da Alemanha é um pouco diferente. Ele soa um pouco complicado, mas eu acho que é porque a gente não está tão acostumado, né? Ele tem várias diferenças, né, com o sistema do Brasil, mas na verdade ele tem aí todo um caminho que faz um certo sentido, né? Então, existem várias camadas de representatividade que eu acho que ajudam as pessoas a realmente guiar, pelo menos, a discussão do país, né? Quais são as diretrizes políticas do país. Esse poder vem do povo mesmo. E bem, no final das contas, acho que todo o sistema político vai ser sempre complicado. Se alguém chegar aqui agora e falar assim, me explica aí o sistema político do Brasil, eu vou ter que dar uma pesquisada também, né? Então, a gente espera que tenha ficado claro. A gente tentou fazer aqui um resumão, a gente tentou passear lá na rua, mostrar os prédios pra vocês, pra ficar mais dinâmico também. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Se não ficou, deixa aqui embaixo o seu joinha também e já aproveita e se inscreve no canal, considere ser um membro do canal Alemanizando, considere comprar uma camiseta do canal Alemanizando também e volte sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!